Olá, o Semana em 15 Minutos está no ar e nós vamos trazer para vocês tudo o que foi destaque durante a semana. Por exemplo, a Associação de Pilotos faz pesquisa sobre o que pode ser mudado na Fórmula 1. Mulher pode ser alérgica à energia e pode morrer se usar o Wi-Fi. E ainda os resultados dos Jogos Pan-Americanos e tudo sobre a Fórmula 1. O Semana em 15 Minutos, edição número 10, está no ar. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ligado aqui no Semana em 15 Minutos. Hoje um convidado muito especial, direto do podcast F1 Brasil, o principal podcast sobre Fórmula 1 do país, que meu querido amigo Carlos Eduardo Valese. Olá, Eduardo. Oi, Clauberson. Olá, cabeças de gasolina. Estamos aqui no Semana em 15 Minutos, que é para falar bastante de Fórmula 1, viu? Seja você muito bem-vindo, Valese. Valeu mesmo aí por ter aceitado o convite, tá bom? Eu que agradeço, gente. Muito legal estar participando do podcast de vocês aí. Já aviso que não entendo muito de outras coisas além de Fórmula 1, mas vou dar meus pitacos em tudo. Não se preocupem. Valese, me responde uma seguinte pergunta. O que é o podcast F1 Brasil? Claro que fala sobre Fórmula 1, né? Mas esse site ele começou quando? Antes de partirmos para o nosso primeiro tema. O podcast F1 Brasil ele tá desde 2012 no ar. Aí a gente tem um projeto de falar de Fórmula 1 sem ser muito chato, sem ficar focando na parte ruim da Fórmula 1. Nós somos todos fãs de Fórmula 1, somos 4 caras assim que simplesmente adoram esse esporte e encontramos um monte de cabeças de gasolina, como a gente diz, e estamos aí já há quase 130 programas e há 3 anos falando do que a gente mais gosta. Mas você é o dono desse site mesmo? Não, na verdade o nosso host, o nosso guia máximo é o Del Valle, o Carlos Del Valle, ele que começou com o site, com tudo. Eu sou um grande amigo dele, eu sempre brinco que eu sou o sidekick do cara, eu sou o Robin do Batman, e nós tentamos manter o site sempre. A gente, além do podcast, nós temos um blog, então toda semana a gente tem notícias sobre Fórmula 1, falamos sobre Fórmula 1 ou da moto velocidade, falamos um pouco de música, um pouco da vida, do universo e de tudo mais. Bom, e abrindo o programa então, a gente vai falar sobre a mulher que é alérgica à eletricidade e pode morrer se entrar em contato com Wi-Fi. Jack Lindsay vive tranquilamente em Dorset, na Inglaterra, da renda de aluguéis de propriedades suas até 8 anos atrás, quando começou a sentir tonturas, dores nos olhos e formigamentos nas mãos. Após 3 anos sem que o médico conseguisse identificar o que ela tinha, se diagnosticou com hipersensibilidade eletromagnética, EHS na sigla em inglês, após pesquisar por sua própria conta. Por sua condição, Lindsay foi obrigada a vender a casa onde morava, pois conseguia sentir a rede elétrica de seu vizinho. Atualmente, com 50 anos, ela vive em uma propriedade rural no interior da Inglaterra. Sua casa não tem quaisquer produtos elétricos nem recebe energia elétrica da rede de distribuição. Ela depende de velas, fósforos e gás natural para o aquecimento da casa e para a cozinha. Bom, é o seguinte, Eduardo, você já viu uma coisa parecida, rapaz, com essa? Essa é a primeira vez que eu vejo um episódio como esse, viu? É algo realmente muito bizarro. Eu já ouvi algumas outras vezes, algumas histórias parecidas, mas eu nunca levei muita fé, assim, pra mim ainda é muito estranho uma pessoa que tenha esse tipo de condição. E aí, Valese? Você já viu alguma, como é que eu posso dizer? Algo parecido, né? Alguma bizarrice parecida como essa? Cara, bizarrice muito, mas eu já ouvi falar sobre isso também. É uma condição em que algumas pessoas, não é medicamente comprovado, mas algumas pessoas dizem, embora teu corpo produza eletricidade, né? O teu cérebro, ele produz eletricidade. Não sei como é que ela pode ser alérgica a isso. E isso me lembrou demais aquela série, a Better Call Saul, que o irmão do Saul Goodman, o McGill, ele tem essa mesma condição. Então a vida imita a arte, pelo jeito, né? Ah, sim, com certeza. Agora, mudando de assunto, agora nós vamos falar de um assunto que você realmente entende, Valese, e você também, Eduardo. Tô vendo até que o Eduardo já até abriu um sorriso no rosto. É o seguinte, em uma pesquisa feita pela Associação de Pilotos, o público da Fórmula 1 deu respostas sobre o que desejam para o futuro e o que sentem sobre a categoria no presente. A pesquisa comprovou uma possível perda da popularidade e as 3 palavras que definiam a categoria em 2010, tecnológica, competitiva e empolgante, foram trocadas por tecnológica é chata. Entretanto, o público não deseja grandes mudanças na categoria, como uso de lastro, grid invertido, carro e motor padrões para todas as equipes
e apoiam a compra de chassis e têm interesse em novas tecnologias e motores barulhentos e potentes. Agora, vamos atentar para o público. 89% do público desejam uma Fórmula 1 mais competitiva. 85% entendem que um novo público precisa ser atingido. E 77% crê que os bastidores vêm sendo importantes demais. O que acontece na pista deve ser mais importante. Então, Valese, é um público dividido, né? Outros dizem que a tecnologia é chata, outros dizem que ela precisa um pouco mais de emoção, outros querem uma Fórmula 1 mais competitiva. Você concorda com essa pesquisa aí, feita pela Associação de Pilotos? A pesquisa ela foi muito abrangente, né? Foram mais de 217 mil pessoas que falaram na pesquisa, praticamente no mundo inteiro, foram 194 países. Muito do Reino Unido, da França, aquele núcleo onde nasceu a Fórmula 1, mas me deixou muito espantado que o terceiro país que mais respondeu a pesquisa foi os Estados Unidos, ou seja, ela está crescendo muito agora, de novo nos Estados Unidos. O Brasil ocupa a 10ª posição, então sempre tem cabeça de gasolina no Brasil. É um pouco difícil concordar quando a gente diz chata ou pouco competitivo. Na verdade, as pessoas sempre reclamam, quem gosta de reclamar, o Schumacher só vencia, depois só o Vettel vencia e agora é só a Mercedes que vence. Eu costumo responder assim: você gosta de tênis? Então, quantas que o Federer ganhou? Quantas que o Nadal ganhou? Sempre tem alguém que se destaca, mas eu acredito sim que a Fórmula 1 ela tem que se inovar, principalmente se ela quiser pegar o público mais novo. A Fórmula 1 e o Bernie Ecclestone, que é hoje o manda-chuva da Fórmula 1, ainda tem uma resistência muito grande a novas mídias, a colocar a categoria na internet, a vender isso. Ele não entende isso ainda, e nessa mesma pesquisa a gente viu que 55% dos fãs, ou seja, mais da idade, a principal fonte de informação de Fórmula 1 é a internet. Então eu acho que ela precisa assim, dar esse passo à frente, ela precisa assim, voltar a ser empolgante para as pessoas, porque realmente ainda não tem aquele nível de empolgação. Por mais que uma pessoa esteja sempre vencendo, ou uma equipe esteja sempre vencendo, a gente tinha mais brigas no meio do pelotão. Isso está um pouco mais espaçado agora. A gente espera que isso volte ao normal, e eu acho que foi uma pesquisa que valeu muito a pena, porque o pessoal da academia, da Grand Prix Drivers Academy, a GPDA, são realmente os pilotos que fazem isso daí. Então, eles vão sentir isso e eles têm voto no conselho. Então, eles vão levar a voz do pessoal que gosta de Fórmula 1 para lá. Eduardo, você que é um outro cabeça de gasolina, assim como o Valese, né? Cabeça de gasolina. Por que, antes de eu pedir a opinião do Eduardo, por que cabeça de gasolina, Valese? De onde surgiu essa expressão? Essa expressão ela é inglesa, não é exatamente isso, né? Na Inglaterra eles falam petrolheads, que é quem gosta do esporte a motor, né? O combustível fóssil movido a petróleo. E aqui pro Brasil a gente acabou traduzindo como cabeça de gasolina. Ah, Eduardo, você que também é um outro petrolheads, falei certo, Valese? Exatamente, tá perfeito. Aê, palmas pra mim nesse caso. Comenta um pouco sobre esse assunto aí, Eduardo. Parece que alguma parte da população quer uma Fórmula 1 mais emocionante, né? Eu acho realmente que esse ano parece realmente muito parar a corrida, apesar, assim, no geral, né? Mas apesar da gente ter muitas brigas esse ano, acho até mais do que o ano passado. Ano passado apesar da corrida ter sido, o campeonato ter sido mais emocionante, que esse ano ele vem sendo mais chato, as corridas do ano passado foram piores do que a desse ano, né? Eu vejo basicamente uma equipe dominando, isso vem de uns 3, 4 anos pra cá, né? Desde a Brown, depois passando pra Mercedes agora, né? E eu acho que a pesquisa ela precisa ser um guia para mudanças na Fórmula 1. Sobre a questão da internet que o Valese falou, meu sonho é ter um live pass da Fórmula 1, como a gente tem na NBA, como a gente tem na NFL, como se tem na NHL na internet, que eu possa pegar, ver a corrida em outro horário, rever a corrida, ter comentários do próprio site, além do que eu tenho na TV, em todo o entretenimento a mais no site da Fórmula 1. Hoje a gente paga para ter alguns acessos na Fórmula 1, mas para ver posição de carro na pista ou para ver simplesmente previsão do tempo, eu não tenho vontade de pagar. Né, Valese? Você tem vontade de pagar para o site da Fórmula 1 hoje, com as informações que ele traz? Realmente, o site da Fórmula 1, ele agrega muito pouco valor à transmissão que a gente já tem, embora nós somos mal acostumados, né? O
Brasil é um dos 3 ou 4 países do mundo, únicos países do mundo que tem Fórmula 1 em TV aberta, em quase todas as corridas. E reclama demais quando a Globo não passa uma corrida. Na grande maioria dos países, a Fórmula 1 está na TV paga. A própria BBC de Londres, que é o berço da Fórmula 1, ela passa 19 corridas do ano, ela passa 6 ou 7 ao vivo e livre. Normalmente isso é pago, então nós somos mal acostumados. Mas eu acho que com certeza absoluta, aquilo que você falou, se o próprio site da Fórmula 1 te fornecesse uma oportunidade de ver as corridas em alta definição, com câmeras alternativas, no horário que você quisesse, ou então você vendo o rádio de todos os pilotos o tempo inteiro do lado da pista, que seria uma coisa interessante, mais pessoas iam ser levadas a gostar da Fórmula 1, a entender os meandros da Fórmula 1 e iam acompanhar mais o esporte. Eu concordo plenamente contigo que a Fórmula 1 tem que entrar na era da internet. Tá difícil, foi dado um passo tímido ainda. A FIA, principalmente a FOM, que é quem detém os domínios da Fórmula 1, agora tem um site um pouquinho melhor, tem algumas imagens um pouquinho melhores, está presente no Instagram ou no Twitter, nas redes sociais, mas é um passo tímido ainda para uma coisa do tamanho que é a Fórmula 1. Eu acho que foi no Boteco F1 que eu ouvi essa semana, não sei se foi no post da semana, se já foi atrasado, que falou que parece que o pessoal não entende a Fórmula 1, não entende o porquê da troca de pneus, ou talvez um reabastecimento, e muita gente não compreende isso. E para mim, não sei se para eu que vejo, né, a Fórmula 1 toda hora, isso para mim é natural e faz parte do esporte, mas talvez para uma pessoa que não viu, como você citou, um tênis, não vai entender o motivo de ter games ou ter sets, aquela estrutura, não vai entender, vai levar um tempo. Eu acho que também precisa um pouco de um manual ali para quem está começando, apesar de ser algo bastante natural, assim, se compreender. Concordo plenamente. Se você for reduzir ao máximo, são carros correndo em círculo e o mais rápido ganha. Então, a Fórmula 1 é assim, mas tem nuances que são muito legais. As pessoas elas acabam se prendendo muito a um piloto ou a uma equipe e a corrida em si. Mas as estratégias, se você parar antes que o outro, ou se você usar mais de um pneu do que o outro, companheiro, você pode fazer uma corrida melhor, e você pode estar atrás o tempo inteiro, você pode estar em 6º ou 7º lugar e de repente aparecer no pódio. Então quando você começa a compreender essas nuances, essas mudanças da Fórmula 1, essas coisas mais finas, quando você começa a ser educado um pouco mais pelas corridas, isso é só a vivência, é só continuar lá e conversar com quem é cabeça de gasolina e ouvir o Semana em 15 Minutos, ouvir o podcast F1 Brasil, que você vai pegando uma coisa, vai pegando outra, você começa a perceber, mas aquele cara lá atrás ele vai dar o bote, então vamos ver se vai dar certo. Isso que é legal da Fórmula 1, essa estratégia toda. A Fórmula 1 é um dos esportes mais estratégicos que existem, e isso é muito legal. Só aproveitando a última corrida, né, que teve o Massa ali chegando na frente, foi bem comentada na internet, né, a corrida de semana passada. Eu consegui fazer 2, 3 pessoas sentarem no sofá pra ver a corrida, assim, pessoas que ficam, você tá vendo a corrida? Por que você vê isso? O cara sentou pra ver e eu acho que isso já foi uma conquista. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, mas olha, não vai, antes do Massa acabar perdendo, né, no início da corrida eu falei, cara, o Massa não vai vencer porque ele vai tomar um undercut. E o cara olhou pra mim e fala assim, cara, o que é isso? Eu tive que explicar o que era. Ou seja, você já pensa na estratégia lá na frente, isso que às vezes as pessoas não compreendem, né? Não é tão simples. Mas agora vamos falar do campeonato de pilotos que tá próxima da famosa parada de meio de temporada, né? E continua com 3 pilotos aí com grandes chances aí de levar o título de campeão mundial. A liderança continua com Lewis Hamilton, da Mercedes, com 194 pontos, seguido de Nico Rosberg com 177, também da Mercedes, e Sebastian Vettel, da Ferrari, com 135. Na 4ª colocação, com 77, aparece Valtteri Bottas, da Williams, e seu compatriota com 76, o Kimi Raikkonen. Felipe Massa aparece na 6ª colocação com 74 pontos. Felipe Nasser aparece na 11ª colocação. Jason Button é o 17º. Fernando Alonso é o 18º. Valese
Jason Button, Fernando Alonso lá atrás. Que tristeza, hein? Não sei pra quem. Eu adoro ver o pessoal da McLaren e o Button lá atrás. Eu sou ferrarista. Então, pra mim, tá muito... Não, brincadeira. A McLaren é uma grande equipe e ela podia estar brigando e embolando mais ali. E o campeonato, na verdade, ele tá polarizado entre os pilotos da Mercedes. Nós estamos não exatamente na metade do campeonato, porque como a gente não vai ter GP da Alemanha esse ano, nós só vamos ter 19 provas. Foram 9, faltam 10 ainda. 10 provas, 25 pontos para o vencedor. Então, teoricamente, até quem não pontuou ainda, até as Marussias poderiam fazer 250 e poderiam ser campeãs com a combinação de resultados que culminaria no fim do mundo. Mas, se você for ver bem, é Hamilton e Rosberg. São 17 pontos os separando. Nós temos aí esses 250. Vamos reduzir isso, uma diferença de 7 pontos do primeiro para o segundo, 70 pontos separando. Então esses dois que estão brigando bastante aí pelo campeonato, vai ser outro campeonato disputado. A gente esperava no começo do ano que o Hamilton acabasse levando de goleada, mas não parece que vai ser não. Vai ser outro campeonato disputado entre os dois pilotos da Mercedes e vai ser muito bonito de ver. Essa briga, o Vettel me parece que está um pouquinho à frente do resto da turma, então esses 135 pontos o deixam quase que tranquilo na terceira colocação, mas ali para trás, tanto o Bottas da Williams, o Raikkonen da Ferrari e o Massa da Williams, os três podem brigar, a briga está muito aberta pela quarta colocação. E no campeonato de construtores, a gente tem Mercedes lá em cima, Ferrari um degrau abaixo, Williams um degrau abaixo, mas a gente tem uma briga muito boa ali, Red Bull, Force India, Lotus, Sauber, que também vai dar muito pano pra manga até o final do ano. Ok, agora vamos mudar de assunto. Saindo da Fórmula 1, vamos para o basquete. Atenção, você que está me ouvindo aí pela Web Rádio Melhor do Futebol, você que está nos ouvindo pelo nosso site semanaem15.wordpress.com.br. Vamos falar agora da NBA. Eu quero fazer uma seguinte pergunta, começando pelo Eduardo. Eduardo, qual desculpa você daria para a queda do seu rendimento em quadra, ou pilotando um carro de Fórmula 1, ou jogando sinuca? Que desculpa você daria para um repórter depois da derrota? Muita viagem, viajei muito, fiquei acordado até 3 horas da manhã vários dias seguidos. Ah, tá certo. Essa seria a sua desculpa, né? Seria minha desculpa. Ah, tá certo. Agora vamos para o Valese. Valese, é o seguinte, vamos imaginar que você é piloto de algum carro de Fórmula 1, seja da Ferrari, seja da McLaren, qualquer que seja. Aí vai lá, você perde a corrida por um erro muito grotesco. Que desculpa você daria para a imprensa caso isso acontecesse com você? Ressaca. Ressaca acho que seria ótimo. Ressaca seria... Ninguém ia ter como provar isso. Ah, é verdade, viu? Seria uma das entrevistas mais sinceras que eu já ouvi, que eu ia ouvir na minha vida, viu? Provavelmente você, Eduardo, e você, Valese, estão muito longe do ala Spurs Matt Bonner. O jogador da NBA deu uma seguinte explicação, abre aspas: eu odeio dar desculpas, cresci aprendendo que nunca devemos arranjar desculpas, mas passei por 2 meses e meio de muita dor no cotovelo. Durante esse tempo era tão doloroso para fazer arremessos que quase chorava quando a bola vinha para mim. Pensava na hora do arremesso: oh, isso vai me matar. E completou: todo mundo vai achar isso hilário, mas eis minha teoria de como contrair essa lesão. Quando lançaram o novo iPhone, ele era maior que os antigos. Acho que quando peguei ele, era estranho de usar. Tinha que fazer mais esforço no movimento para apertar as teclas, honestamente. Acho que foi assim que eu me machuquei. Vale ressaltar que na última temporada ele atingiu sua pior marca, você fã de NBA. Ele atingiu sua pior marca na sua última temporada com apenas 36,5% de aproveitamento. Ele ainda citou aqui o caso do iPhone, né? Ele falou aqui também a respeito eu não devo dar desculpas, é muita dor de cotovelo. Isso foi a entrevista mais sincera, Valese, que eu já vi em toda a minha vida, você não acha? Cara, eu acho que, sincera pode ser, mas foi completamente nonsense. O cara, ele trabalha com os membros superiores, ele trabalha com o ombro, com o cotovelo, com o braço, com bíceps, tríceps. A diferença de um iPhone para outro são o quê? 6 gramas, 5 gramas.
Só se o cara passava o dia inteiro com aquele telefone na mão, ou com 8 telefones na mão, não pode ser o suficiente. Não, usar o iPhone também como desculpa, né, Eduardo? Cá entre nós, né? É querer fazer o telespectador, quem tá ouvindo pelo rádio, de besta, né? Com certeza, eu acho que foi, assim, a pior desculpa que eu já ouvi. Eu que acompanho o NBA, cara, é a pior desculpa que eu já ouvi. Eu já ouvi de tudo, mas essa foi a pior de todas. É verdade, mas em compensação ele deu uma entrevista sincera, como eu já havia falado aqui logo no início da matéria. Ele fez igual aquele jogador do Ceará, falou palavrões lá. Ah, o que? Eu tô suspenso? Ah, tá aqui. Aí, sinceramente, viu? Eu fiquei tecnicamente surpreso quando soube desse acontecimento, viu? E engraçado, Valese, que ele ainda foi dramático. Oh, meu Deus, isso vai me matar. É engraçado isso. Engraçado pra não dizer trágico, né? Meu Deus, cara, compra um StarTAC, volta um pouco no tempo. Você não precisa de Facebook, não precisa de WhatsApp. Compra um StarTAC que é bem pequenininho, levinho, pô. E você, Eduardo, concorda com isso? Eu concordo com isso, com certeza. Uma coisa pequena, molinho de usar. Cara, iPhone é pra poucos, cara. É, pra poucos. Tem que ter muito dinheiro mesmo pra comprar um iPhone de última geração. É um sonho meu ter um iPhone. Quem sabe um dia eu consigo, né? Pra eu acompanhar tudo enquanto é esporte, de diversas modalidades. Até o Valese aqui do podcast do F1 Brasil. Ok, então obrigado, Valese, pela sua participação aqui hoje. Você que está ouvindo, a gente pode acessar o podcast f1brasil.com.br. E olha, se você quer saber sobre o que vem por aí na Fórmula 1, aconselho o programa de número 121, que você vai entender as mudanças nas regras da Fórmula 1 para os anos de 2016 e 2017. Lá tem um debate sobre reabastecimento, pneus, os carros fazendo muito barulho e muito mais. Eu vou deixar o link no post. E não, por favor, acessa lá, que, cara, é o melhor podcast de Fórmula 1 do Brasil. Talvez, vamos colocar entre os melhores do mundo aí. Agora, Valese, faz um convite aí pro pessoal que tá ouvindo a gente pelo podcast, ou pros nossos ouvintes da Web Rádio Melhor do Futebol. O nosso programa também vai ser exibido também através dessa Web Rádio. Convido o pessoal aí a acessar o podcastf1brasil.com.br, vai? Gente, eu tenho que agradecer demais vocês, Eduardo, Glauberson. Eu sempre quis estar no rádio, vocês que me proporcionaram isso. A gente está lá no podcast F1 Brasil, é um podcast sincero, pequenino, melhor do mundo de jeito nenhum, mas é um podcast brasileiro muito legal, com gente que ama a Fórmula 1. Nós somos amadores nos dois sentidos da palavra. Nós não somos profissionais e nós amamos esse esporte. Então, acessem lá podcastf1brasil.com.br. Todo dia tem coisa nova no blog para você ler. A gente fala da história da Fórmula 1. E nós contamos a história da corrida e são vocês que ajudam a gente a contar a história da corrida, porque a gente conta através dos votos dos ouvintes. Então acessem lá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando de outros esportes e falando de outras coisas, e espero que esse crossover aí venha mais vezes. Tá aí o Carlos Eduardo Valese. Olha só, xará, seu xará, né, Eduardo? Meu xará, e com certeza aí um parceiro meu de todas as segundas-feiras, que toda vez eu saio de casa o programa tá lá, e eu vou ouvindo aí toda vez que eu vou pro trabalho. Meu parceiro ali, pelo menos no ouvido ali de toda segunda-feira. Só uma última pergunta antes de chamar os destaques do próximo bloco, nesta edição especial do Semana em 15 Minutos, que eu acho que agora vai a meia hora, né, Eduardo? Qual foi o último podcast de áudio que vocês lançaram aí no site podcastf1brasil.com.br? Qual foi o último programa de vocês? Qual é o número? O mais recente foi o 128, foi o podcast referente ao GP da Inglaterra, esse mesmo que você comentou, que o Massa largou muito bem, e acabou que choveu depois, e na estratégia o Vettel conseguiu o terceiro lugar. Estamos aí, a gente tem agora 3 semanas sem corrida, mas nós temos podcasts especiais que vão ser lançados. A gente está falando sobre a temporada de 86, que tinha Senna, tinha Mansell, tinha Piquet, tinha Prost. A gente tá começando um podcast sobre a Ferrari agora, um especial sobre a Ferrari, então tem muita coisa para vir pela frente aí. Ok, valeu Carlos Eduardo Valese, o xará do Eduardo Couto. Valeu mesmo, muito obrigado pela participação, tá bom? Cara, um abraço e até lá.
Valeu, agora é o seguinte, vamos chamar os destaques do próximo bloco. No próximo bloco você vai ouvir: CONCACAF rompe contrato com a empresa Trafic de José Ávila. Mesmo com os Jogos Pan-Americanos já iniciados, algumas arenas ainda estão em obras. E ainda falando sobre o PAN, vamos conferir como foram as primeiras disputas do PAN de Toronto. E ainda os resultados da Copa América. Vamos fazer um breve raio-x aí do que foi a Copa América realizada nesse ano e os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente volta já já. A programação da Web Rádio O Melhor do Futebol é um oferecimento de Advance Host, soluções avançadas, DG Comunicação, ideias simples que trazem grandes resultados. Locutor Johnny Crazy, a voz da divulgação. Ok, estamos de volta, sejam bem-vindos ao bloco B do programa 10 do Semana em 15 Minutos. No bloco de agora estamos com nosso querido amigo participante pela segunda vez, Pedro Marcon. Olá, Glauber, sou Eduardo, olá a todos. É isso aí, vamos falar agora sobre as notícias, né, que circularam aí durante a semana, né? Vamos aproveitar para falar um pouquinho da Copa América. Pedro, você esteve presente, né? Você esteve presente lá no estádio de Santiago assistindo aí a final da Copa América. A Argentina amargou a vice-liderança, né? Copa América que teve de tudo um pouco, né, Pedro? O que você mais gostou lá da Copa América? Olha, o público da Copa América ele é bem mais animado que o da Europa. O da Europa ele é mais contido, ele não tem tanta gritaria, não costuma entonar muito o peito para fazer aqueles gritos de guerra como os sul-americanos. Tanto é que em alguns momentos até não conseguia ouvir o pessoal que estava na transmissão debate por causa justamente das torcidas que estavam gritando, incentivando os times a todo momento, pulando, algo que na Europa dificilmente a gente presencia, pelo menos na televisão. Mesmo com os jogos pan-americanos já iniciados, arenas do parque do evento ainda estão em obras. O parque dos jogos vão receber 17 modalidades nas disputas de Toronto, mas ainda é um canteiro de obras. Você não ouviu mal, ainda é um canteiro de obras, sendo que ainda estava a 4 dias da cerimônia de abertura. Na arena do vôlei de praia, por exemplo, onde os confrontos começam dia 13, os trabalhadores ainda instalavam a parte da arquibancada modular. A areia já estava dentro de quadra, mas com alguns buracos. Em razão da drenagem que estava sendo feita no local, a quadra principal e outras 4 anexas do vôlei de praia estão instaladas no estacionamento do estádio de futebol de Toronto. Lá vão ser jogadas as partidas do rugby do PAN, além de ginástica artística, rítmica e de trampolim, e de outros esportes também envolvendo a ginástica artística, né? Pedro, é o seguinte, parece que o Canadá... o Canadá não, o Brasil, né? O Brasil tá fazendo escola por aí, né? Pela América Latina, não é verdade? Na questão de atrasar obras, né? Para eventos importantes. No Rio de Janeiro, pro PAN também no Rio de Janeiro, também foi a mesma coisa. No dia da cerimônia de abertura, também havia obras que não estavam prontas. Então é algo que não é inédito e infelizmente... Infelizmente o Brasil acabou fazendo escola, apesar de que para as Olimpíadas houve nesse sábado uma entrevista coletiva com dos membros responsáveis das Olimpíadas, e eles falaram que o cronograma para os Jogos Olímpicos em 2016 no Rio estão em dia. Enfim, ver para crer, mas pelo que eu vi lá da última vez no Rio de Janeiro,
As obras parece que estão andando. Apesar de sofrer alguns atrasos, inclusive até o COI, melhor dizendo, chegou a puxar a orelha, perdão. Bom, é verdade, mas em compensação, tomara que façam uma boa Olimpíada, né? Todos os participantes, viu? E aliás, só fazendo outro comentário rapidinho antes de partir para a próxima notícia, eu quero fazer uma seguinte pergunta para vocês. Eduardo, você viu a cerimônia de abertura essa semana? Eu vi, tava lindíssima, inclusive o Brasil entrando ali, uma foto bem bacana que ficou, que eu vi circulando aí pelo Facebook. Cara, que imagem bonita e que entrada bonita do time Brasil. Outros times também com entradas muito bonitas. E cara, é a cerimônia de abertura digna de Olimpíada. É verdade, viu? E você, Pedro, você acompanhou a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos? Eu acompanhei, mas eu tenho certas críticas. As críticas é que foi bastante longo, chegou a, se não me falha a memória, 3 horas e meia de cerimônia, contando discurso e tudo mais. Para pro próximo PAN, para próximas Olimpíadas, eu diria que tem que enxugar mais, porque 3 horas e meia, por mais que a cerimônia tenha sido boa, tenha sido lindo de se ver, ficar justamente arrastando, acaba sendo bastante enjoativo. Por mais que a cerimônia tenha sido um espetáculo à parte. Isso é verdade. Eu também achei muito bonita também a apresentação daquele grupo Cirque du Soleil, né? Muito legal mesmo, viu? Eu acho que eu não faria os movimentos que eles fazem ali não, viu? Eu vi uma mulher lá que estava dentro de uma bola, né? Dentro de uma bola, não sei se a bola era de vidro, se ela era de plástico, não sei do que era, mas chegou a 12 metros de altura. Fora os ritmos musicais, que quem era DJ que tava ali, com certeza se balançou por inteiro, viu? Eram músicas eletrônicas misturadas com os ritmos caribenhos, né? E eu vou te contar, agora a nossa América Latina e América Central e do Norte, ela é muito grande, viu? Ok, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe anunciou na última terça-feira que rompeu o contrato com a Traffic Sports USA, pertencente ao brasileiro José Ávila. Um dos investigadores da operação do FBI, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a empresa que tinha os direitos de transmissão das competições organizadas pela CONCACAF, como a Copa Ouro e outras competições. O presidente do Atlético Paranaense, José Petraglia, disse em entrevista a um site sobre o rádio esportivo brasileiro, abre aspas, o veto é para as rádios, se pagarem eles podem tudo, de graça nada, tem que adquirir os direitos de transmissão. Mas rádio é um meio que acabou. As rádios esportivas estão na reta final. Ninguém mais ouve futebol em rádio. Hoje é tudo TV. Se eu pudesse, também cobraria dos jornais impressos, pois vendem com as nossas matérias, fecha aspas. Agora, o que me intriga é o seguinte, eu acho que o presidente do Atlético Paranaense, ou ele nunca foi no estádio de futebol, ou ele, pelo visto, nunca viu aquelas pessoas que levam, né, um radinho de pilha, né, que ainda existe, né, ou ouvem o futebol, o jogo que eles estão assistindo ao vivo, em loco, através do rádio do celular. E também nem todo mundo tem TV fechada. Exatamente. Nem todo mundo tem TV fechada. E aqueles que não têm TV fechada normalmente tem parabólica, porque a TV paga costuma ser bastante salgada, ainda mais que o salário mínimo no Brasil é totalmente irrisório, totalmente patético, um dos menores do planeta, se bobear. E não é a primeira vez que o Petraglia fala alguma besteira. Ele já chegou até a barrar uma emissora de rádio bastante conhecida Brasil afora, inclusive. Eu até vou dizer o nome, a Transamérica, lá em 2005, 2006, chegou até a barrar porque não aguentava as críticas. E aí, por causa disso, mas acabou barrando de transmissões em loco da Arena da Baixada, inclusive com apoio da torcida, que lembro muito bem, naquela época tinha até uma bandeira em preto e vermelho com o símbolo da Transamérica e aquele símbolo de proibido, dizendo não, boicote a esta emissora. E aí, por causa disso, teve certos entraves judiciais. Se não cumprisse, levaria uma multa de milhares de reais. Então não é a primeira vez que o Petraglia comenta alguma bobagem. Eu diria até inclusive que o Petraglia é da mesma escola do Eurico Miranda
tanto em termos de administração quanto em termos de bobagens e etc e tal. Na última quarta-feira, dia 8 de julho, foi lembrada uma catástrofe para o futebol brasileiro. O 7-1 envolvendo Alemanha e Brasil. Uma goleada histórica que os brasileiros presentes no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em todo o Brasil presenciou. Nem o mais pessimista acreditava que o time, comandado por Filipão, sofreria uma derrota tão catastrófica. É o seguinte, Eduardo, Pedro, foi uma derrota muito alarmante, né? Eu lembro até hoje. Eu lembro que o Eduardo e eu transmitimos esse jogo, né, Eduardo? Por uma web rádio aí também. Por uma web rádio lá. Eu estava narrando lá. E o engraçado é que eu tava tão feliz da vida, né? Pô, vou narrar o jogo do Brasil e tal. O Brasil tá na semifinal. Eu felizão da vida, né, Pedro? Quando eu menos espero, Alemanha 1. Ah, legal, o Brasil até então tava tranquilo. O Brasil vai virar o jogo. Quando pensei que não, sai o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Teve até o momento que eu falei, Pedro, igual o narrador de uma emissora lá do Rio Grande do Sul, quando narrou Internacional em Mazembe. Quando o Mazembe fez o gol em cima do Internacional, o segundo, se não me falha a memória, ele falou: eu não vou narrar, em respeito à torcida colorada. Eu usei essa frase praticamente igual no jogo Alemanha e Brasil. Nesse momento eu tava no estádio. Eu até lembro que antes os brasileiros estavam confiantes, queriam passar, nem que seja por 0,5. Só que aos poucos, no primeiro gol até dava. Até as pessoas estavam um pouco mais tranquilas, acreditando. Só que entre o segundo e o terceiro gol, aí já começou o choro, parecia aquele clima de velório. E quando chegou o quinto gol, quando a Alemanha fez o quinto, em menos de 30 minutos de jogo, aí as pessoas já começaram a sair do estádio, já começaram a sair do estádio de forma indignada, porque o Brasil... Então, foi um dia que deu tudo errado. No segundo tempo, eu lembro que eu não prestei mais atenção no jogo porque virou um jogo de compadre. E até eu lembro também que eu brinquei dizendo: onde tem baralho pra gente jogar truco? Porque o jogo tava tão desinteressante que eu resolvi até fazer essa brincadeira aí. Brincadeiras à parte, também o pessoal, como tinha dinheiro para ir pro estádio, pessoas com poder aquisitivo alto, acabou sobrando para Dilma Rousseff, inclusive. Mas isso eu não vou entrar nessa questão porque é meramente política e merece uma discussão bem maior do que qualquer programa de TV e de rádio que tem por aí. E depois do jogo foi difícil digerir. Foi difícil entender o que estava acontecendo. Claro que passou dias e dias aí que acabou caindo a ficha de que o Brasil jogou mal. E mesmo assim, enfim, acabou dando agora fugiu. Enfim, acabou dando essa cacetada, esse nocaute em cima da seleção brasileira e enfim, o dia passou, né? Passou um ano depois. A gente relembrou, inclusive, no programa do debate MF especial sobre o 7-1. E infelizmente eu presenciei esse, mas por outro lado até que foi bom para contar, né? Olha, eu fiz parte desse 7-1 que apesar de ser trágico, não me surpreendeu porque eu já estava preparado para suportar um dor, algo humilhante, melhor dizendo, algo nocauteado, enfim, alguma tempestade que ia acontecer no meio da seleção, porque a seleção já não tinha Neymar, sendo que a seleção só ganhava os jogos com as calças na mão. Por pouco foi eliminado pelo Chile. Então qualquer tragédia que iria acontecer não me surpreendeu. Tanto é que enquanto o pessoal ficou chorando com aquele clima de velório, eu fiquei tranquilo porque já esperava por algo pior.
Exatamente, Pedro. E por falar em seleção brasileira, já que estamos falando de seleção brasileira, Eduardo e Pedro, e a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, saiu o ranking essa semana do Mundial da FIFA, e a Argentina passou, ouçam bem, passou a virar líder. Ela ocupa agora a primeira colocação do ranking mundial da FIFA, mesmo amargando vice-colocação, né, o vice-campeonato da Copa América, disputado no ano passado. Ano passado não, disputado esse ano, ficando em primeiro lugar na posição. A Alemanha vem logo atrás na segunda colocação. E o Brasil caiu para sexto. Mesmo depois, né, Pedro, dessa campanha ruim da seleção brasileira na Copa América, o 7-1 que o pessoal não esquece de maneira alguma, né, que acho que vai demorar para esquecer. Pode esquecer um pouquinho, mas nem tanto. Ficar na sexta colocação realmente é bem alarmante, não é verdade? O ranking da FIFA é aquele ranking que ninguém sabe como é o critério. Apesar de que, pelo que eu vi num programa famoso, no programa do canal Acaba Sport TV, o Redação, a FIFA ele estabelece um critério de pontuação, que leva em conta nos últimos 12 meses. E aí, por causa disso, a Argentina, com essa contarada toda, a Argentina acabou ocupando a liderança do ranking da FIFA, mesmo que não tenha ganhado a Copa América. Inclusive, até nesse ranking, o país de Gales está 10º, porque venceu uma partida, não me engano, e acabou pulando, e acabou melhor, acabou crescendo posições e posição justamente para dessa vitória nas eliminatórias uma conta vezes, até 4 anos se bobear. É o seguinte, Eduardo, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, né, que teve alguns jogos, né, que homenagearam os 7-1 do Brasil, né, verdade? Se for fazer uma soma, dá 7-1 tranquilo, né? Com certeza, mas antes de chegar nesses resultados, vamos para aqueles que tiveram um placar assim, pequenininho, um placar assim um pouco mais doce. Curitiba ficou no 0-0 com a Ponte Preta. A Chapecoense venceu o Grêmio por 1-0, que não é tão doce, mas já é um pouquinho doce. O Corinthians bateu o Atlético Paranaense por 2-0. O Joinville também bateu o Figueirense por 2-0. E o Fluminense fez 1-0 em cima do Cruzeiro. E o Atlético Mineiro tirou a invencibilidade do Sport, fazendo 2-1. E o Flamengo também fez 2-1 em cima do Internacional. Agora os placares que homenagearam um pouquinho ali o 7-1. O Palmeiras bateu o Avaí por 3-0. E o São Paulo bateu o saco de pancadas dos grandes do Brasileirão, o Vasco, por 4-0. E o Goiás fez em 20 minutos 4 gols em cima do Santos, que conseguiu reduzir e fazer o seu gol de honra. E agora, Pedro, vamos colocar assim, o que você destacaria aí para nossa próxima semana? O que você traz de bom aí pra gente? Bom, aconteceu essa semana algo bastante engraçado que até eu coloquei como exemplo que essa fama de modelos ficarem peladas, ficarem mais, melhor dizendo, tá fazendo sucesso. Inclusive nos jogos, durante os Jogos Pan-Americanos, uma repórter do canal no YouTube Naked News aproveitou essa liberdade canadense que proporciona a todo mundo o famoso freedom, liberdade de tudo, e fez matéria com peito aberto em frente à Vila. E como em qualquer meio de comunicação, tudo que chama atenção, até mesmo uma modelo tirando a roupa acaba virando notícia em vários sites e no Brasil. Então, como é que a galera te encontra aí pela internet? Bom, pode me encontrar no Twitter, @Gringowski, Gringo, normal com N, VSKY. Ok, obrigado, Pedro. E o Semana em 15 Minutos fica por aqui. Ele volta na semana que vem comigo, Eduardo Couto, e também com Glauberson Ribeiro. Até a próxima, não esqueça de ouvir o Semana em 15 na Rádio MF, às 9, às 15 e às 21 horas. E também de acessar o nosso site semanaem15.wordpress.com.